E aí, agora, para a gente entrar pouco nesse CRB e Vitória, queria entrar pelo CRB, Pedro. E queria ver aí só um recorte lá na classificação da 10ª rodada para cá, que é justamente a chegada de Daniel Paulista. Porra. Já sabia Aí esse você- recorte ou foi aleatório? eu imaginei que estaria muito bem, não sabia que Ah, estava em tá, primeiro, tá. não. É da chegada Ímpar. de Daniel, né, que tá falando, né? É, Ah, Daniel entendi. comanda na 10ª rodada, que é a vitória contra o Guarani. E ainda dá para botar, acho que mais 3 pontos para ele aí. Não, ele perde do Sport, na verdade, no jogo que ele. Ele perde ou ganha o jogo atrasado? Ele ganha. O jogo que Ele estava ganha o atrasado, jogo ele ganha. atrasado, né? Porque ele faz os dois Pois é. jogos. O atrasado era o de Maceió, né? Ele É. ganha o jogo atrasado, né? Ele Então completou tem mais agora 3 pontos 19 ainda. jogos. Ele completou 19 jogos agora à frente do CRB, com o Isso, jogo atrasado isso. do. Então ele fez 37 aí. Exatamente, Ele trinta e está sete conseguindo pontos. fazer algo superior ao que ele já tinha feito de muito interessante já no ano passado. Que no ano passado ele também pega o CRB. Esse ano eu acho que ele pega o CRB em penúltimo. No ano passado Isso. ele pega o CRB em último, na oitava rodada, e esse ano na nona, ou foi na sétima com oitava, mas é a diferença de uma rodada. Ano passado ele pega o time de Marcelo Cabo, esse ano de Louser. E ano passado o CRB termina, ele entrega na 11ª posição, mas ele chegou em algum momento a olhar a turma ali do G4, por mais que mais distante, né, porque o G4 ano passado foi muito mais consolidado, mas chegou a olhar ali em algum momento, tipo, sonhar com alguma coisa, por mais que fosse distante. E esse ano ele consegue algo superar o desempenho que ele já tinha tido ano passado. Então, assim, Daniel vem se comprovando um treinador que consegue fazer uma recuperação de chamar muita atenção. E com um CRB, que é um time, apesar de ter algumas peças individuais que até é interessante, mas não tem o mesmo poderio financeiro dos três de cima, que a gente colocava lá no início como favoritos, né? E Mioca estava reforçando e relembrando aí, que tem um poderio financeiro muito maior para ir no mercado e trazer nomes que realmente reforçasse a equipe. O CRB não. Foi muito da mão de Daniel. Exatamente. E aí tá É. aí, E 100% na briga, né? a gente está vendo o gráfico de pontuação aí do CRB, e agora, como não tem posição nessa visualização aqui, a gente coloca os jogos na ordem cronológica, de fato, né? E o CRB tinha 5 pontos até a rodada número 8 com o Juventude. Ganha o jogo número 9 contra o Guarani, que já é válido pela 10ª rodada, né? Que foi aquele recorte que a gente viu. E a partir daí, o CRB ele vai migrando, né, dessa parte mais baixa da tabela, aqui abaixo da linha vermelha, e começa já a se aproximar da linha verde. O problema é que você conseguir conquistar posições em uma região da tabela onde os times pontuam muito, né, é muito complicado. E aí eu vou até puxar aqui também o gráfico de posição do CRB, que é outro que está estreando aqui hoje também. Você vê que por mais que ele seja o líder da 10ª rodada para cá, Foda. ele não consegue Não passa de nona. subir tanto de posição, né? Porque Mas com as outras equipes achatamento, também quando pontuam. passar, vai ser de rodo, viu? Exatamente, pode acontecer. Mas não é fácil, né? Não é uma tarefa fácil, porque as equipes também pontuam. Sim, se passar. Eu O falei, quando CRB passar, não, se conseguiu. passar. O CRB ele já conseguiu aí sair para uma 17ª posição na nona rodada e colocando aquele jogo na primeira rodada na posição correta para a primeira parte da tabela. Já conseguiu dar um primeiro passo, mas ainda precisa continuar nesse processo de recuperação para conseguir ultrapassar as equipes lá de cima, né? Pedro, As recuperações elas são sempre muito complicadas, né? Falei, Milton. eu ia pedir que aí uma coisa que eu estava observando aqui, o CRB, ele enfrentou muitas equipes já que é considerado confronto direto. Muitas também é exagero, mas enfrentou já uma boa quantidade. Eu queria que tu olhasse lá nos blocos. Pode ser isso aí também, pode ser isso aí também vale. Porque o CRB, ele vai ter muito confronto, claro. O pessoal de baixo também não é que vai estar. O próprio Avaí hoje ganhou do Novo Horizontino, não é que é garantia de vencer. Mas ele já conseguiu excelentes resultados contra o pessoal da parte de cima e ainda vai ter, né? Ali vai ter o Guarani, vai ter o Criciúma, vai ter o Juventude, o Ceará e o Mirassol, né? Não sei se o Mirassol é logo agora, que aí eu acho que é naquela dos blocos.
Porque o Mirassol é aquela coisa, né? O Mirassol, se não tivesse vencido o Botafogo de Ribeirão Preto, ele já estava descartado. Ô, Minhoca, agora mas... o CRB pega na sequência 4 da turma aí, viu? O CRB pega a gente tinha falado do isso, G11. né? A gente tinha falado, né, Cauê? Mas perceba, ele pega 4, mas ele já ganhou do Novo Horizontino, do Vila Nova tá fazendo a parte dele. Vitória. Entendeu? Exatamente. Então, assim, a sequência do CRB, ela é pesada, mas é uma sequência que vem já mostrando, já tem 3 jogos aí, que já vem mostrando uma reação considerável contra adversários diretos. Então, assim... Até porque para quem precisava tirar, que era o caso dele mais atrás, talvez fosse melhor justamente ele estar nadando contra esses times, né? E se sobreviver, se chegar vivo ali no final, tem 3 jogos bem acessíveis. Até o Criciúma, né? Vamos colocar ali até o Criciúma, 33 ali, a rodada 33. As últimas 3 é o seguinte, se o CRB chegar ali, com 9 pontos, ele pode não estar no G4, mas com 9 pontos ele sobe, porque alguém vai ter confronto direto aqui e ali, meu irmão, ele vai estar numa situação assim muito acessível, porque a reta final é muito. Londrina fora, Chapecoense em casa, Avaí fora, claro, né? Talvez o Londrina... Sim, claro, se o Avaí não tiver escapado... Londrina provavelmente rebaixado, né? Provavelmente rebaixado, e Chape e Avaí talvez... Avaí e Chape talvez ainda interessadas por conta dessa permanência. Isso. E aí você joga mas no caso do Avaí, seja qual for o cenário... Desculpa, Avaí não, Chapecoense. No caso da Chapecoense, qualquer que for o cenário, ele estaria jogando repelé, teria a seu favor. O do Avaí não. O do Avaí aí pode ser uma atmosfera mais hostil, tá uma ressacada na última rodada, uma última chance do Avaí de permanecer. É muito melhor, assim, o Avaí a vida definida, para cima ou para baixo. E ainda tem depois ali Tombense em casa e Ponte Preta fora, né? A Ponte Preta que talvez eu ia falar isso, faltam brigando 2 jogos ainda além daí, né? Então são 5 jogos acessíveis, não são 3. Porque Tombense e Ponte são 5 jogos acessíveis. Para chegar na reta final primeira do CRB. Não, que vai ter muita gente... Porque assim, o Cauê mencionou, né? Nas próximas... Quantas rodadas, Cauê? Vai ter 11 confronto direto. O que mais vai ter confronto direto? Nas 4 primeiras, exato. Nas 4 próximas rodadas. Porque mais da metade dos times... mais da metade 11 times da Série B estão disputando esse acesso, né? A gente até está colocando dessa maneira. Na próxima são 3 confrontos diretos. Na seguinte são 2, depois são 4 confrontos diretos. Daqui a 3 rodadas, 4 confrontos. Que é uma rodada mais pesadinha. E depois 3. E sobre o CRB ainda, eu acho que esse placar de 6-0 contra o Vitória, ele é claro que ele é impactante para o Vitória, né? Mas ele é mais impactante ainda para a campanha do CRB do que para o Vitória. Porque a 6-0 no líder da competição é algo que chama atenção, né? O Juventude vai enfrentar o CRB agora e vai enfrentar o CRB com um respeito enorme, né? Que é um time que vem numa crescente, mas principalmente por ser um time que na última rodada ficou uma goleada histórica contra o líder Vitória, né? E o Juventude, por sua vez, levou uma lapada boa também do Atlético. Não, mas a gente até tinha citado aqui que o Juventude, o grande problema do Juventude não era nem os jogos fora de casa, ele perdeu agora depois de 4 vitórias seguidas. Era dentro de casa, que é exatamente esse cenário que o CRB vai enfrentar. O Juventude jogando dentro de casa, ele tem tido muitos problemas. Eu acho que a urgência agora, depois da derrota para o Atlético Goianiense, o Juventude vai dar a vida, né? Para tentar recuperar os pontos que ele geralmente perde de casa. E olha, perdeu ponto para Tombense, perdeu ponto para ABC, perdeu ponto para, acho que para Chapecoense também. Ele perdeu muito ponto para o pessoal da parte de baixo dentro de casa. Dentro de casa, o Juventude deixou escapar muito ponto onde ele teoricamente deveria somar 3. Então, um desempenho muito ruim. E aí, Maestro, agora sim, indo um pouco mais para o desempenho do CRB ontem, 90 minutos assim de um sufoco gigante no Vitória, né? Avassalador. Fez 6, podia ter feito 7, podia ter feito 8. Goleiro Lucas Arcanjo do Vitória fazendo boas defesas. Então, assim, uma vitória imponente, né? Histórica, assim, o que o CRB fez de uma precisão absurda, né? Só para quem não está por dentro do scout, de 3-0 no primeiro tempo, e depois mais 3 gols no segundo tempo. O primeiro tempo estava quase terminando, aí o CRB foi lá, na reta antes do intervalo, matou o Vitória ali. Os 2 gols, o segundo e o terceiro, já foram nos acréscimos. Mas já matou o jogo no intervalo, voltou e passou por cima, o Vitória nitidamente abalado, sentiu.
embora a torcida do Vitória estivesse presente, né, até o Bordeiro hoje, quase 1.500 torcedores do Vitória lá no Rei Pelé. Foi o maior público do Rei Pelé nesse ano, 14.896 torcedores. Daqui a pouco eu falo sobre essa questão do público, porque só para dar uma olhada sobre o futebol lagoano, mas só falando do jogo rapidamente, a precisão do CRB é absurda. 10 chutes na barra, 6 gols. Assim, 18 finalizações. Primeiro, 18 finalizações, a cada 3 chutes, um virou gol. Mas, assim, dos 10 chutes na barra, 6 entrarem. Quando tu fala que o Lucas Arcanjo defendeu, tipo, ele evitou 4, assim, no máximo. 4. Porque, e eu me lembro assim, dos 4, 2 foram defesas difíceis. Uma logo no começo, no Selmo Ramon, e teve uma já quando o jogo já estava com o placar montado ali, a vitória montada. O CRB, ele chega nesse cenário, assim, é aquela vitória, primeiro, que independentemente de como vai terminar a campanha é muito boa, né? 8 jogos nesse momento, 5 vitórias, 3 empates, mas é uma vitória que vai ser celebrada por um bom tempo. O futebol tem disso, aquelas vitórias que você não esquece, pelo bom ou pelo mau sentido. A maior vitória do CRB na história do brasileiro. Qualquer divisão, A, B ou C. Qualquer divisão. Pronto. Só isso já tá. Veja só. Mas poderia ser 6-0 sobre, meu irmão, 15 de Casa Caiada, 15 de novembro de Casa Caiada. Beleza, ganhou de 6-0 e tal. Mas foi 6-0 no Vitória. Tipo, no Vitória, líder do campeonato. Né? O Vitória já um clube renomado, mas o Vitória líder do campeonato. Então, o resultado que o CRB alcançou é excepcional. Até a reação de Daniel Paulista no final, do 6º gol, ele sente. Uma coisa é você respeitar o adversário, tentar você vibra e tal, mas pô, em algum momento você sabe que está conduzindo algo ali que é muito fora do normal. Você precisa se dar o direito de festejar aquilo. Não é apontar na cara do treinador, não, mas festejar, sabendo que você está conseguindo fazer algo muito grande. E ali Daniel Paulista fez, inclusive a carreira dele é muito bom, ele tem vários bons trabalhos, mas não esse trabalho de recuperação muito bom, mas assim, um trabalho, um acesso com o CRB numa situação como essa é um negócio assim, excepcional. Mas de toda forma, a reação do CRB, ela já consolida um Daniel Paulista que no fim das contas todo mundo esperava que fosse melhorar o CRB, né? Assim, ninguém vai dizer aqui também que achava que o CRB ia engatar uma sequência dessa. Mas quando ele chega, da forma como estava, diz, alguma coisa vai melhorar. O CRB estava brigando para não ser na zona de rebaixamento, inclusive. E então, consolida de vez o nome dele, né? Não, consolida de vez o nome dele no mercado. Eu me lembro que foi tema aqui, eu acho que no começo do ano, porque Daniel, se eu não me engano, ele sai do CRB, no final do ano ali, o CRB faz aquela troca ali por Lousa, no final da temporada passada, e Daniel não assume ninguém, né? No começo do ano. E eu acho que foi debate aqui, Daniel talvez tenha perdido ali de assumir um time, de estar rodando, de pegar um campeonato paulista e tal. Ficou num limbo ali, volta, acho que o CRB faz esse trabalho. E tinha muita rodada, tinha muito campeonato pela frente, então ele dava para pegar, né? Era uma situação já chatinha, mas tinha muita rodada ainda para assumir. Enfim, independentemente do CRB, o CRB está nessa batalha há muito tempo, né? De conseguir esse acesso, viu lá o CSA sair nem divisão, segunda divisão da Alagoas, voltar para a primeira divisão da Alagoas, voltar para a Série D, para a Série C, para a Série B, para a Série A, e o CRB ali, sempre ali, metade da tabela, às vezes nunca chega. Ano passado, até em algum momento, ensaiou, e dessa agora, pela tabela que tem, se continuar brigando nos jogos principais, os confrontos de 6 pontos, ele vai chegar para uma reta final muito boa. Enfim, é um time para ficar de olho, e um time de detalhe. Esse 6-0 do Vitória, para quem for assistir, que você vai vaga para mais, mas de vez em quando é 6-0 que não é a coisa mais plástica, mas foi uma vitória plástica, foi um futebol muito bem jogado. O CRB jogou muito, muito bem a partida. De vez em quando é porque acertou, teve 3 gols de pênalti, o cara fez na cabeça, não fez assim, foi uma partida que o CRB foi muito melhor do que o Vitória mesmo. Mas falar rapidamente só do Rei Pelé, considerando a quantidade de torcida, a capacidade das cidades e tal, eu acho que Maceió hoje, há algum tempo na verdade, né, das 9 capitais do Nordeste, a mais defasada na relação estádio principal para o público. Porque, assim, a capacidade atual do Rei Pelé é muito pequena, porque 15 mil torcedores hoje não tinha muito espaço mais não, tá? Ou seja, estava perto do limite do que o estádio pode receber hoje.
O maior público é 26 mil pessoas. Teve, se não me engano, a inauguração lá nos anos 70, com o Pelé, inclusive, foi 40 mil, mas 40 mil daquele jeito, né, que era 4 pessoas no lugar que hoje cabe uma. Hoje, há muito tempo, é 19 mil, 20 mil pessoas, assim, é muito pequeno. Você vai, o menor estádio numa capital é o de Aracaju, mas com um potencial menor também. Assim, se você juntar Confiança, na minha opinião, pelo menos, Confiança e Sergipe, eles têm uma massa menor do que costuma representar CRB e CSA, assim, historicamente, até inclusive o tamanho da cidade, o tamanho do estado, Alagoas para Sergipe e tal. E assim, sempre me chama muita atenção que você vai nos outros estados, como Maceió, e não sei como é que os caras vão resolver isso tão cedo, não, porque não tem projeto para ampliar, pelo menos eu não vi, para construir outro, não, mas assim, em algum momento, até você ver que, você lembra que quando o CSA estava na Série A, CSA e Flamengo foi em Brasília, porque o CSA vendeu aquele jogo, foi uma renda gigantesca, inclusive, 2,5 milhões lá no Mané Garrincha. Mas, independentemente da fase, se Alagoas tivesse um grande estádio, esse jogo, o CSA teria feito esse dinheiro em Maceió, né? Assim, mas acabou tendo uma campanha já ruim, levou para Brasília. Enfim, só queria deixar registrado que, em algum momento, os alagoanos vão ter que entender que é muito, muito aquém da capacidade do estado. Tipo, Teresina tem um estádio de 40 mil lugares, São Luís tem um de 45 mil, Natal tem um estádio de Copa do Mundo, enfim. E Maceió vai ficando muito para trás nessa situação. Perfeito. E Minhoca, você tinha falado... Não, só trazendo o histórico, né, desse jogo, o que esse jogo representou assim, na história. Já falei que foi o maior triunfo da história do CRB no Campeonato Brasileiro. Antes disso, havia sido 6-1 contra o Náutico na Série B em 1971, na Taça de Prata. 71. Qual não era ano? nem Taça de Prata, na verdade, era Campeonato Nacional de Clubes, 71. Primeira edição. A primeira edição do Brasileirão. Porra, teve um 6-1 do CRB em cima do Náutico naquele ano. 6-1 do CRB em cima do Náutico. Timba foi mal. E era, até então, a maior diferença de gols do CRB em um jogo de Campeonato Brasileiro.